Olá, seja bem-vindo ao episódio 23 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E nós vamos hoje falar sobre ciência, para variar. Para variar, quase a gente não fala sobre isso. Na verdade, a alternativa seria falar sobre política, mas eu acho que o Brasil não está propício para isso agora. Eu acho melhor a gente não falar disso. Já tem muita gente falando sobre política e mesmo quando a gente fala sobre ciência, a gente está sendo político de alguma forma, né? É Não, verdade. É verdade. não pela nossa vontade, é simplesmente porque o mundo tá estranho, mas tudo bem. Mas, Né? mas antes de falar das Até, notícias, até Ricardo. porque Oi? você falou o mundo tá estranho, eu vi um meme muito bom que era 2021, tudo já vai ter voltado ao normal. 2021, também 2021. Padre Marcelo Rossi bombado. Não sei o que dizer, sabe? Cada dia é uma surpresa diferente. É. Mas antes então de chegar às notícias, vamos vender o nosso jabá? Vamos sim. Nós originalmente somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, perdão. E nós hospedamos nosso podcast no Anchor. O Anchor que está integrado ao Spotify agora, né? O Spotify é dono do Anchor. Não, sempre foi. Eu acho que não sempre foi. O Anchor era uma plataforma independente que foi comprada pelo Spotify. Não, sempre foi desde que a gente começou a criar o podcast. Ah, tá. Beleza, pode ser. E, obviamente, né, o Anchor faz o trabalho de distribuição do podcast para outras plataformas, incluindo o Spotify, mas também no Google Podcast, Apple Podcast, esse tipo de coisa. Essa semana não tem podcast, mas na semana que vem tem podcast. Então, confiram lá que já tem episódio novo. Se você quiser interagir com a gente, você pode ir lá no Facebook, a gente está lá. É só procurar por só mais um podcast sobre ciência. A gente tem uma página e um grupo. A gente pede para você dar preferência para o grupo, por causa das políticas de notificação, mas já que você está lá, pode curtir um e se inscrever no outro. Nós estamos também no Instagram, @sm1psc. E estamos no YouTube, como vocês podem ver, né? Então, por favor, se você gosta do nosso trabalho, ou pelo menos se diverte com a gente, não precisa gostar, você pode só se divertir. Você se inscreve no canal, ativa as notificações, dá like no vídeo se você gostou ou se divertiu. Se você não gostou nem se divertiu, mas mesmo assim ficou até o final, dá like também, porque pelo menos a gente tomou o seu tempo, a gente transformou o seu ócio em algo pior ainda. E eu acho que é isso. Beleza, como que a gente faz hoje para decidir quem começa? Tanto faz, na verdade. Pode fazer por ordem alfabética, né? G vem antes do R, você começa. Ok, tá bom. É, Pode ser. A minha é curtinha, então vou deixar o peso do episódio hoje sobre as suas costas, porque Eu diria que, a minha. eu diria que esse peso, spoiler alert, vai ficar sobre as minhas mãos. Ou os meus braços. Hum, Vai. ok, ok. Mas. Ok. Então, a gente falar um pouco não só um pouquinho de antropologia, um pouco principalmente de arqueologia, né? Alguns estudos apontam num comportamento de tempos antigos sobre o porquê e no que a gente escrevia, né? Assim, primeiro, folha não é assim fazer folha de celulose não é um processo assim tão simples de fazer. Então, a folha de celulose ela é um pouco mais recente. Uhum. Antes disso, a gente costumava escrever em outras coisas, como pele. Caverna. Tá. Você já tá um pouco mais avançado do que eu. Eu tava pensando em caverna. Argila. Ah, não, a gente vai falar sobre pele. Uhum. É antigo, mas não é tanto, né? Nós estamos falando da antiga Grã-Bretanha, né? Dos tempos antigos lá,
porque fizeram algumas análises sobre documentos principalmente de posse de propriedade, né, Aham. antigos da Grã-Bretanha. Fizeram uma análise desses documentos antigos em 645 amostras para descobrir o que é feito. E eram 467 documentos legais britânicos que datam do século XVI ao XX. Uhum. Ok? O Tá. século XX já é um pouco mais recente, mas tudo bem. Então, mas E só um detalhe, quando a gente recebeu os nossos diplomas de graduação, você tinha a opção de escolher ele de em couro. receber. Pois é. É verdade. Assim, a gente está falando, apesar de ser citou século XX, né? Não é como se tivessem banido a escrita em couro, não, tá? Pois é, então, e é um comportamento que veio e ainda hoje está. E o que esse estudo está mostrando é que, assim, durante todo esse tempo, quem sempre foi o mais popular foi pele de carneiro, né? Dos 645 documentos que eles analisaram, Uhum. documentos não, amostras de 477 documentos. 622 eram de pele de carneiro, que representa 96,4%. Ok? E por que isso é interessante? Porque a pele do carneiro ele dá uma coisa assim diferente. Ela tem uma camada de gordura que quando passa pelo processo de curtigem, de Aham. curtição, eu não sei como dizer isso, ela tem uma camada que fica mais fina, aonde vai colocar a tinta. Aham. E o que acontece? Com essa camada mais fina, se você fizer qualquer outra coisa que não seja passar a caneta, a tinta por ali, você vai danificar o documento. Então, estima-se que essa preferência por pele de carneiro para usar como material de escritas, principalmente de documentos, é Aham. exatamente porque ela impedia, de certa forma, o. Como é que é? A Fraude. fraude no documento. Aham. Então, Isso é uma boa, né? Porque se, por exemplo, ó, tipo, trazendo para a situação real agora. Situação real não, né? Para a situação atual. Imagina que você, sei lá, fosse dono de, sei lá, um apartamento, entendeu? Sei lá, digamos um apartamento, sei lá, na praia, um triplex na praia, por exemplo, assim, daqui do topo da minha cabeça. Se por acaso você tivesse feito a escritura em pele de carneiro ao invés de papel, você não poderia rasurar nenhum nome nele. pois é. Ó, pô, parece uma boa ideia agora, não parece? Tipo assim, só um exemplo bem fictício, nada a ver com a realidade, que acabou de. Pô, pintou na minha cabeça, mas pode Essa continuar. argumento. Não, essa argumentação ela também se baseia em alguns documentos desde o século XII até o XVII que descrevem a pele de carneiro como útil na detecção de alteração de documento original. Então vamos lá, Uhum. esses documentos que foram analisados, eles são do século XVI ao XX e você tem se falando disso desde o século XII até o século XVII. Então provavelmente a partir daí mesmo, a partir do século XVI mesmo, isso daí já foi adotado como real e tal. Então. Uhum. E é isso. A notícia é bem curtinha, tá? É, Mas é mais sobre isso, né? mas tem umas coisas legais, porque eu não sabia que era mais difícil de falsificar se fosse em pele de carneiro. Mas quando você falou que foi em pele de carneiro, pra mim foi uma coisa natural, porque imagina, né, você tá lá no século XVI, XVII, que seja, você meio que não quer perder nada, né? Você quer aproveitar o animal até o último dele. E a gente sabe que o carneiro ele era bastante explorado nesse sentido, né? Porque ele tinha carne, tinha lã e sobrava o couro, então dava uma utilidade aí para pele e para o couro. Eu achei que ele ia nesse sentido, não que fosse mais difícil de falsificar em pele de carneiro. Não, mas é porque tem outros animais, né? Tipo, eles fazem uma comparação, o estudo fez uma comparação com a pele de outros animais, como bezerro Uhum. ou vaca, né? Sei lá. Mas é exatamente por essa camada de 2 a 3% de gordura de Difícil de diferença falsificar. que tem essa dificuldade de falsificar, né? Então, Parece útil para escrever e documentos importantes, né?
parece útil para se escrever documentos importantes. Eu sou, assim, quanto a esse lance de aproveitamento de pele, eu sou completamente a favor disso. Eu acho que toda a parte do animal que foi sacrificado para comida deve ser utilizado o Então, máximo possível. vamos lá, né? Assim, sou defensor de criar o bichinho para matar o bichinho para servir de comida? Não necessariamente, entendeu? Como carne? Como carne. Mas entendo que não come por esse motivo. Agora, uma vez que o bicho já virou carne, então que se aproveite o máximo que puder dele, né? Se Isso, não, exatamente. não defendendo a matança de animais nem nada disso. O pessoal aí, os veganos de plantão, podem ficar tranquilos. Não estamos fazendo isso. Mas, a partir do momento que acontece, o bicho já morreu, já foi, entendeu? Então, que pelo menos se use o resto. Eu não sei para que hoje é utilizado o couro desses animais. É para tudo de couro, né? Então, mas é só para isso? Tipo, é que é bem óbvio, né? Para produto de couro, tá? Mas de todos os animais é feito isso? Eu não Ah, eu sei. acho. Não, aí é achismo, né? Aí é Mas xismo, né? principalmente de vaca, porque tem bastante pele, né? E Aham. isso o pessoal faz desde o aproveitamento da pele para fazer tapete, que aí aproveita até o pelo, né? Sim. Ah, principalmente as vacas malhadinhas e tal. Mas eu acho que também pra couro em geral, né? Hum, Porque, tipo, assim, couro de vaca, pessoal, beleza. Couro é um material interessante. Como a gente falou, você tá aproveitando. O problema é o pessoal que quer couro de crocodilo, couro de cobra, que aí são animais muitas vezes ameaçados de extinção e vocês estão querendo só um produto com um diferencial específico é por que ser um aí, réptil, e aí é é, um absurdo. é que aí que tá a diferença, né? Por exemplo, você tem hoje fazendas por exemplo, gado que estão ali para abate, né? Tipo, a fazenda cria o bicho para isso e o bicho é abatido para outros fins e pro couro, né? O couro é tipo um subproduto de tudo isso. Quando você pega esses animais, tipo crocodilo, sei lá, jacaré, cobra, esse tipo de coisa, são animais que, em geral, não tem nenhuma fazenda desses animais para criação e Não são animais criados em cativeiro pra para isso, né? corte. E também você, em geral, aproveita só a pele dele e joga todo o resto do bicho fora. Então quer dizer que você está matando só para pele. E aí tá errado, né? Não é isso que tem que rolar. Nossa, aí tá muito errado. Assim como, por exemplo, tipo, criticando. Mas assim, eu vou criticar nesse específico, mas sempre lembrando, todas as nações estão sujeitas a esse tipo de coisa. O Brasil tem um Não. monte de casos sobre isso. Né? Mas, por exemplo, os asiáticos que matam tubarão só para tirar a barbatana, muitos Barbatana, né? tubarões ameaçados de extinção. Mesma coisa com baleia também. O É, baleia, se não me engano, é por causa do elefante, óleo tanto que dela, né? o último escândalo que teve com o rei, sei lá, a realeza da Espanha, há um tempo atrás, né? Porque agora teve outro. Foi porque saíram para caçar elefante, né? O elefante por causa do marfim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Chega no ponto de você ter que pintar o chifre do rinoceronte para o pessoal parar de caçar rinoceronte por causa do marfim dele, né? Você tem que, Isso é tipo, um absurdo. maquiar o bicho, né? Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hum. Isso é um absurdo. Não, a caça esportiva Uma, desses bichos vai a merda, né? Nada a ver. sim, ah merda, não tem outra coisa pra se falar. Uma coisa é você falar de um animal que a gente domesticou, que a gente cria pra comer e que a gente só tá aproveitando o máximo Hum. que o animal tá dando. Outra coisa é você sabendo de todo o histórico que boa parte desses animais que a gente citou estão em extinção exatamente por causa desse tipo de Não, coisa. outra pegada, né? Outra pegada. É da Tá hora, vendo? da Eu hora. trouxe uma matéria pequenininha e tal, e a gente já tá partindo aí pra um negócio mais político de discussão. Sobre caça, né? Sobre caça. Podcast de hoje. Caça, contra a favor. É, tá, então antes da gente ir pra essa seara que não é o que a gente quer, vamos pra, vamos pra uma notícia um pouquinho mais leve. É uma notícia temática, a minha notícia, já que a gente está chegando na Páscoa, né? Eu não vou falar de nada que ressuscitou depois de 3 dias, mas eu vou falar de coelhos, tá? Eu vou ler o título da matéria e você pode encerrar o podcast, porque o título é bem descritivo.
que é, Tá bom. um defeito no gene pode ter feito uma raça de coelhos plantar bananeira ao invés de pular. Fim do, fim do podcast. O nosso editor, muito bem remunerado, vai colocar aqui a imagem, ou o videozinho, né, do coelho saltando, entre aspas. Se o YouTube derrubar, a gente coloca pelo menos a imagem e aí eu descrevo para vocês o que vai rolar. É Sim, uma por raça. segurança eu devo colocar. Eu não sei, a última vez que eu coloquei a imagem eu já coloquei assim. Eu devo colocar ela invertida nas cores também. Tá, Mas mas dá vai pra estar. ver. Tranquilo. Você vai inverter as cores, não vai mudar nada. Você vai continuar vendo a bizarrice que é o coelho. É uma espécie específica, né, de coelhos, é uma espécie francesa chamada saltador de Alford, o que já começa errado, porque ele não é um saltador. E assim, para quem não está vendo o vídeo, sabe quando o coelho dá aquela impulsão e pula? Esse coelho, ele dá a impulsão, mas não pula. Ele planta a bananeira, ele fica em dois apoios e sai andando. É isso que ele faz. Isso não é novo, tá? Essa linhagem de coelhos franceses que faz isso, já faz isso há quase um século, tá? Eles são ditos, né, coelhos acrobáticos, porque vamos combinar, se você viu o vídeo, sair plantando bananeira do jeito que eles fazem parece bem antinatural, né? Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma acrobacia, vamos dizer assim, genética, tá? É isso que está no artigo que foi publicado recentemente na PLOS Genetics, pelo Carneiro, tá? E o que ele vai fazer vai linkar esse comportamento, porque tem que chamar de comportamento, né? Eu não sei como chamar isso. Eu não quero chamar de defeito ou de. É um comportamento diferente dele. Eu diria que seria um defeito estrutural. Ou defeito de dinâmica no Não, maquinário. ele é bem anti-aerodinâmico, né? O percurso dele. Mas enfim, esse comportamento ele vai estar linkado com uma falha nos genes desses coelhos, tá? Esses coelhos não são novos, como eu falei, eles foram descobertos pela primeira vez e domesticados em Paris em 1935, ali por volta de 1935, então esse comportamento já é visto há algum tempo. E o traço recessivo que faz ele dar esse pulinho, ele é resultado de uma mutação genética que poderia ter ficado oculto no código genético desses animais por gerações, se manifestando ali pela primeira vez ali por volta de 1935. Só que não é só esse defeito, né? Não é nenhum superpoder esse negócio de você sair plantando bananeira. Para o caso do saltador de Alford, ele também tem uma probabilidade maior do que dos outros coelhos de desenvolver catarata e de ficar cego. Tá? Segundo o Miguel Carneiro, né, que é o geneticista da Universidade do Porto, em Portugal, que fez o trabalho, ele disse que a variante tem sido mantida desde então para estudar malformação ocular e locomoção patológica. Então eles já estavam estudando não só essa locomoção, porque o que chama atenção é justamente a locomoção estranha, né? Tipo, é esse comportamento bizarro. Mas eles também já estudavam a questão de malformação ocular, né? Tipo, tá meio linkado essas coisas. O Miguel Carneiro, né, ele ainda fala que os coelhos com essa mutação não seriam capazes de sobreviver por muito tempo na natureza, por causa desse tipo de, de, de comportamento. Então a maioria deles é mantida em cativeiro, né? São quase que domesticados. Não, desde que você começou a falar, eu fiquei pensando nisso. Imagina ver uma águia, o coelho vai pular, em vez disso ele começa a plantar uma bananeira e ainda por cima é cego. Imagina, né? Assim, tem um bicho atacando ele. Ele é um bicho cego que não foi nele. Assim, sério, se ele não urinar no bicho que tá tentando caçar ele não tem chance nenhuma de escapar. Pois é, se fosse um gambá faria muito sentido. Se fosse um gambá faria muito sentido. Talvez, mas o coelho não tem muita chance, coitadinho. Então eles tiram esses bichos da natureza, porque realmente lá eles não iam muito pra frente, não. Para descobrir, né, a origem dessas anormalidades, a equipe de geneticistas que publicou o artigo, eles cruzaram o saltador de Alford com coelhos que saltam normalmente e sequenciaram o DNA dos descendentes. Tá? Porque aí, teoricamente, iria aparecer ali o problema, né? E eles descobriram que os coelhos bípedes
Sério, chamar o coelho de bípede é de sacanagem, né? Mas os coelhos de Halford, eles tinham uma mutação no primeiro cromossomo. Um gene que eles chamam de RORB, que ele vai expressar uma proteína com o mesmo nome, né? Um dos coautores do trabalho, ele diz que com a tecnologia moderna é fácil de um simples distúrbio recessivo para a descoberta dos genes que dado esse efeito. Ele também diz, né, que a expectativa era que houvesse algo errado com a medula espinhal do bicho, porque eles não coordenam as pastas dianteiras e traseiras, as pastas todas descoordenadas uma com a outra. É por isso que eles não saltam, né? Mas na verdade não, foi um problema de gene. Essa proteína, né, a RORB, ela é um fator de transcrição, que significa que ela participa de uma série de genes que acaba sendo expressa em traços, né? E as proteínas que são geradas, elas são normalmente produzidas em interneurônios inibitórios, que interrompem a comunicação que se move pelo corpo. Então, basicamente, ele para, tipo, é como se o cérebro mandasse um comando e esse comando não chegasse na pata de trás. Entendeu? Uhum. Então, para esses coelhos, né, os interneurônios estavam menos presentes ou completamente ausentes, como eu acabei de falar, né? No caso de completamente ausente, os coelhos flexionavam demais as patas traseiras, tornando-se incapazes de pular. Então, tipo, só não acontecia, né? O Anderson, né, que eu comentei anteriormente, ele ainda fala que o que acontece quando você está se movendo é que esses neurônios disparam o tempo todo e eles coordenam as contrações musculares e recebem um feedback sobre equilíbrio dos membros. Então é basicamente como você anda. Tá? Você não cai para frente porque os seus neurônios estão te coordenando e estão recebendo feedback e te dando esse equilíbrio necessário para andar. No caso dos coelhos, essa coordenação de contração muscular não está correta. Tá? O fato é que a bananeira que ele planta, né, esses dois apoios, ela não é uma mutação, mas na verdade é uma solução alternativa para essa inibição. Porque ele não iria conseguir se locomover se não fosse plantando bananeira. É tipo um sinal de evolução do coelho. Sabe, tipo, como ele não coordena a parte da frente e a parte de trás, ele não conseguiria dar o salto. Eu não diria evolução, é uma tentativa de adaptação. Uhum. Tá, você pode dizer isso, né? Uhum. O... É tipo você, sei lá, qualquer animal que nasceria, por exemplo, sem duas patas sem duas patas e tentasse andar de algum jeito com as duas que sobraram. Eu acho que fica melhor colocado desse jeito mesmo. E o Anderson, né, ele ainda diz que essa locomoção em dois apoios não causa nenhuma dor extra pro coelho, ou pelo menos nada que eles pudessem perceber. Então, realmente, eles parecem estar se adaptando, né? Tipo, eles não iam conseguir se mover, agora eles movem em dois apoios. É... Notícia de Páscoa, né? O coelhinho. Cara, é muito legal isso, porque isso daí. Ah, meu Deus. Assim, tipo, é meio óbvio falar isso. Uhum. É meio besteira ter que falar isso, mas. Aí, ó, mais uma prova de que de todo o conhecimento de evolução tá, tipo, muito correto. Porque você tem um animal que tem lá uma criação. Esse Uhum. tipo de variação genética, ela vai aparecer pela própria ideia de como funcionam as coisas. Qual que é a ideia? A ideia é, vai aparecer várias variações genéticas, algumas benéficas, algumas não Uhum. benéficas. A pressão do ambiente vai selecionar só as que são benéficas. E as que são Uhum. contra-benéficas, que seria o oposto de benéficos, como é a É. dessa daí, Uhum. ia fazer com que essa característica sumisse, desaparecesse rapidamente. A partir do momento que você tem um criador de coelho, sei lá, você tira a pressão do ambiente, porque a única pressão é, sei lá, o pessoal Não vai tem. matar ele de uma época específica, mas vai criar do mesmo jeito, né? Uhum. Então fica só a pressão ambiental de acasalamento. Então um defeito desse que atrapalha para fugir de predador não interfere muito e vai continuar aparecendo esse tipo de gene, né? Uhum. Então, tipo, no fim das contas, meio que é isso. É complicado porque todo o sistema de pulo de qualquer animal que pula bastante, ele teve um Uhum. processo longo de evolução e toda a mecânica disso é bem sensível. Então, qualquer coisa que você mude ali
vai mudar bastante mesmo, né? Aham. Essa notícia é só legal porque eu vi no Twitter do Science News, então, Science News, te sigo no Twitter. Eles só colocaram a imagem do coelho em dois apoios, eu achei aquela coisa mais engraçada do mundo, eu fui atrás da notícia. Porque, cara, não é todo dia que você vê um coelho plantando bananeira. E aí depois você vê Na o Páscoa de vídeo dele, 2021, o coelho não traz cenoura, traz bananeira. Não traz ovo, traz não traz ovo, bananeira. traz bananeira. Traz banana, Bicho, sei lá. cara, é Foi- aquela, se em 2021 o Padre Marcelo pode ficar bombado, o coelho pode plantar bananeira, sabe? Qual essa desculpa? Qual é essa E, e desculpa? só, e só pra constar, tipo, quando se definiu essa ideia de bípede, é muito simples, é porque anda em duas patas. Só que É. ninguém nunca pensou num animal que fosse andar nas duas patas próximas à cabeça. É engraçado, né? Porque quando a matéria chama ele de animal bípede, é muito contra-intuitivo você chamar um coelho de bípede, né? Especialmente quando você vê ele se locomovendo do jeito que ele se locomove. Porque, sei lá, no máximo, quando eu falo pra você, tem um coelho bípede, o que você imagina? Você imagina que o coelho tirou as patas dianteiras da frente, ficou ali em pé e começou a saltar dali, né? Tipo, melhor estilo perna longa, sabe? Não que ele vai plantar a bananeira ao contrário, né? Sim, é Mas é, contra-intuitivo, mas na realidade, digamos assim, se ele tirasse alguma vantagem, é que ninguém nunca viu uma vantagem de ficar de cabeça para baixo. não. Mas se ele tirasse uma vantagem sendo bípede e aí aparecesse uma condição como essa que fizesse ele ser bípede e ele tivesse vantagem sobre os outros coelhos, então poderia ter uma evolução no sentido dos coelhos serem bípedes, né? É. E aí teria Ne- todo um ajustamento das pernas e tal. Nesse caso é o contrário, né? Não é que ele tira vantagem de ser bípede, ele tem desvantagem de ser bípede. Por exemplo, ele não pode Exato, viver em natureza, porque ele vai exato. sumir, né? Ele tem que ser um bicho de criadouro, né? Mas o saltador de Alford, né? Que nome infeliz que deram pra ele, né? Provavelmente deram esse nome antes de aparecer esse defeito. É aquela, assim, se você chama um bicho de saltador de Alford, o que eu tiro disso é que ele salta. Não tô nem ligando da onde veio o Alford, sabe? Mas, tipo. Né? E qual é a Mas única coisa que esse bicho não faz? Ele não salta. o louco disso é que eu pensava que o defeito fizesse ele. Tipo assim, o defeito fosse no sentido de ele ter mais força no de trás, aí quando fosse tentar Ah, sair ele tá. acabasse virando de ponta-cabeça e andando e tal. Mas não, a parte de ele andar de ponta-cabeça é exatamente para ele conseguir se locomover não tendo o movimento das patas traseiras. Eu achei isso Bizarro, né? muito interessante, cara. É bizarro. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu pensei também que fosse alguma mutação que obrigasse, a mutação fosse fazer ele andar com as patas à frente, sabe? Ou era uma questão de equilíbrio, alguma coisa assim, mas não. É só porque as patas de trás dele não funcionam direito e ele quer andar e ele anda com as da frente. O mais engraçado de tudo é pensar que esses coelhos, em comparação com os saltadores normais, eles devem ser todos hipertrofiados na parte de cima. Além A de gente, tudo, são uns coelhos musculosos que nem o padre. assim, pior piada possível, mas a gente pode dizer que os saltadores de Alford, eles pulam o tiro de perna, né? Meu Deus do céu, eu acho melhor a Tá, gente encerrar, hein? é assim que nascem os senhores processinhos, sabe? É nessas bobagens. Mano, Daí, mano, quem que vai processar por causa de uma piada tosca dessa? Tipo, você feriu cara, o quê? O humor? eu acabei de quebrar a caneta aqui. Mas assim, sempre que você imaginar, né? Quem vai proibir por uma piada tosca assim, lembre-se de qual é o limite do humor. Não tá vendo, né? Mas eu acho que a gente pode encerrar. A gente volta semana que vem com mais notícias. A gente vai fazer um especial Semana do Tubarão, o Shark Week, né? Daqueles programas do Discovery. Então semana que vem a gente traz notícias só sobre tubarões, porque tubarão é um bicho legal pra caramba. E tubarões que não existem mais, né? Apesar da. Não existem Ok. mais. Apesar de alguns filmes aí que insistir que eles existem nas profundezas do mar, né? Mas não, né? Mas é isso. Beleza, então Não, até semana que vem. não, é isso. Então, bom Natal pra todo mundo. Bom Natal. Boa Boa Páscoa! Páscoa.
É boa Páscoa pra todo mundo, foi mal. Assim, essa pandemia já foi longe demais, eu não faço ideia no feriado que está comemorando. Aqui no Brasil, especialmente. Eu tô falando, a gente tá no feriado de Páscoa, mas pode ser que a gente esteja vivenciando o feriado Natal de 2023 que eles adiantaram e a gente não sabe. Entendeu? Em São Paulo grudou tudo agora num feriado só até a Páscoa, não foi? A gente está passando por alguns feriados, assim. Eu não sei quais são, mas eu acho que adiantaram, tipo, o aniversário da cidade. Esses dias aqui, esses dias agora, São Paulo acabou de completar mais um ano, provavelmente. Eu acho que É, vai ver adiantaram se você porque pensa que é Sexta-feira Santa hoje que tá saindo o vídeo, mas na realidade é a proclamação da República, né? tipo, você acha que tá comemorando um domingo de Páscoa, mas na verdade, sei lá, Dia dos Pais, sabe? Sei lá. Assim, se você quer entender o calendário de São Paulo, olha, ou você não tenta, ou você pega o calendário mais atual possível lançado no dia, sabe? Vai lá no site do governador e vê qual é o feriado que você tá vivendo hoje. Tá certo então. Tá, então até semana que vem. Até semana que vem.